Fala turma, e aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula e a aula de hoje vai ser sobre distribuição eletrônica. Bom, não tem como falar de distribuição eletrônica sem falar do modelo atômico de Sommerfeld, ou Sommerfeld, tá? E o que diz esse modelo, o que esse cara inventou aí pra gente? Bom, o que ele inventou foi, na verdade ele não inventou, né, obviamente, o que ele verificou é que nas camadas, aquelas camadas que a gente viu lá no modelo atômico de Bohr, então ele verificou que nos níveis, né, nessas camadas, devem existir subníveis de energia ou subcamadas. Porque ele verificou que em alguns níveis existiam muitos elétrons e alguns desses elétrons em um único nível tinham energias diferentes. Então, o que foi que ele propôs? É que dentro de um nível existem subníveis, tá? Ou seja, é como se fossem níveis dentro dos níveis. E ele verificou que o átomo ele pode ter até 4 subníveis, tá? E ele denominou esses subníveis de S, P, D e F, né? Sem pão dá fome. S, P, D e F. Sem pão dá fome. Tá? Bom, então em cada subnível eu vou ter uma quantidade máxima de elétrons. No subnível S, lá cabem no máximo 2 elétrons. No subnível P cabem no máximo 6 elétrons. No D cabem no máximo 10 elétrons. E no F cabem no máximo 14 elétrons. Tá bom? Então não esqueça quais são os subníveis. É sem pão dá fome. Ou, para quem gosta de futebol, São Paulo derrotou Fluminense. Só há o subnível S. Lembra que no subnível S cabem no máximo 2 elétrons, tá? Então lá no primeiro nível, 2 elétrons. Lembra que o Bohr já tinha dito isso, que no primeiro nível cabem lá 2 elétrons. Bom, para você entender como é que esses subníveis estão organizados dentro dos níveis, porque assim, nem todos os níveis possuem os 4 subníveis, tá? Então, analisando aqui, ó, cada nível, os 7 níveis lá proposto por Niels Bohr. No primeiro nível, no nível 1, que é a camada K, aqui no segundo nível há 2 subníveis, o S e o P. No S cabem no máximo 2 elétrons e no P cabem 6, totalizando 8 elétrons. No nível 3, são 3 subníveis. No S, o P e o D. No S cabem 2 elétrons, no P cabem 6 elétrons e no D cabem 10 elétrons. Ou seja, totalizando aqui 18 elétrons. Tá? Então, camada M, no máximo 18 elétrons. Observem que a quantidade de elétrons no nível não é diferente do que foi proposto por Niels Bohr. Sommerfeld apenas pegou e dividiu esses elétrons em subníveis. Só para deixar claro aqui, ó, no nível 4 tem os 4 subníveis. Lembra? Ó, São Paulo derrotou o Fluminense. Sem pão dá fome. Tá? No S, 2 elétrons. No P, 6 elétrons. No D, 10. E no F, 14. Quanto é que é 2 mais 6 mais 10 mais 14? Dá quanto? 32. Tá? Então, no nível 4, na camada N, 32 elétrons, mesma quantidade vai ser na camada O. Na camada P, no nível 6, vão ser 18 elétrons. E aqui na camada Q, é que pode ser só um subnível ou pode ser 2 subníveis, isso aí vai depender do autor. Bom, para fazer a distribuição eletrônica, é importante você entender o que representa cada letra e cada número desse aqui. Tá? Por exemplo, pegando aqui do nível 1, tá? o 1S. O 1, tá? Número 1, vai indicar o nível em que o elétron está. A letra vai representar o subnível. Tá? E esse número em cima
vai representar o número de elétrons. Lembrando que esse número aqui é sempre a quantidade máxima. Finalmente, aqui no diagrama de Linus Pauling, o que representa esse diagrama? Bom, esse diagrama representa a sequência energética dos elétrons. Então, começa aqui no subnível e no nível menos energético e vamos lá até o nível e o subnível mais energético. Tá? Então, o diagrama de Linus Pauling é fundamental para a gente fazer a distribuição eletrônica de forma mais correta. Então, conforme eu vou indo, conforme eu vou seguindo esse diagrama, a quantidade de energia vai aumentando. O interessante é que quando chega em um determinado ponto, a gente vê que um elétron que está no nível, por exemplo, aqui, ó, um elétron que está lá no quarto nível, tá? Tem menos energia do que um elétron que está lá no terceiro nível. Olha só que interessante isso, né? Tá? Então, ó, por exemplo, o elétron está aqui no 4s. Observe que o 3D vem depois do 4s. Tá? Isso significa que os elétrons que estão lá no terceiro nível, no subnível D, têm mais energia do que os elétrons que estão lá no quarto nível, no subnível S. Por isso a importância de você saber essa sequência energética. Agora, qual é a finalidade de se fazer distribuição eletrônica? Para que eu devo aprender isso? Bom, galera, através da configuração eletrônica, que é a distribuição eletrônica do átomo, dá para a gente determinar várias propriedades, como o raio atômico, a eletronegatividade, tá? Ou seja, dá para você determinar através da distribuição eletrônica qual a posição do átomo lá na tabela periódica, tá? Por exemplo, no Enem não tem tabela periódica, mas sempre lá na questão ele vai oferecer um número lá para você fazer a distribuição. Tá? A questão vai oferecer o número de elétrons lá para você fazer a distribuição. E fazendo a distribuição eletrônica, ao final da distribuição, tem como você analisar e verificar aonde é que o átomo está localizado lá na tabela periódica. Bom, aí você vai ter que decorar o diagrama, né? Mas não é tão difícil assim, ó. Veja só. O diagrama ele tem 4 colunas. Tá? A primeira coluna você vai numerar de 1 a 7. Tá? A segunda coluna você vai começar no 2 e vai terminar no 6. Tá? A terceira coluna você vai começar no 3, 4, 5 e vai terminar no 6 também. E a quarta coluna você vai colocar simplesmente só o 4 e o 5. Por que 4 colunas? Porque cada coluna representa o subnível. Tá? Por isso que aqui na primeira coluna eu vou distribuir aqui os subníveis S. Observe que eu estou colocando um S2. Esse 2 aí é a quantidade máxima de elétrons. Tá? Segunda coluna P, P6. Na terceira coluna D10 e na quarta coluna F14. Tá? Então, bem simples, né? Primeira coluna de 1 a 7, segunda coluna de 2 a 6, terceira coluna de 3 a 6 e a quarta coluna só o 4 e o 5. Tá? Agora você vai traçar setas na diagonal. É interessante você pegar aqui, ó, o 2 e o 3, ó, diagonal, ó, 2 e 3. Corta o 2 e o 3. Passa uma seta aí no 2 e no 3. E agora é só traçar as retas em paralelo a essa reta aí, cortando os demais números. Ó, cortei o 2 e o 3 e agora cortei o 3 e o 4. Qual é o próximo? 3, 4, 5. Qual é o próximo agora? O 4, 5 e o 6. E o próximo? 4, 5, 6, 7. E o próximo aqui? 5 e 6. Claro que eu vou cortar aqui o 2 e o 1 também. Tá? Então, galera, a sequência é essa. Ó. Começa aqui num S2, tá? E o próximo vai ser quem? O 2S2, tá bom? Aí eu desço a seta, terminou a seta, vai lá para o final da de baixo, ó. 2S2, 2P6, 3S2, terminou a seta, vai lá para cima, 3P6. Aí 4S2, vai lá para cima, 3D10, 4P6,
5s2, terminou, vai lá para cima de novo. 4d10, 5p6, 6s2, terminou. Vai lá para cima novamente, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, terminou. Vai lá, 5f14, 6d10 e poderia ter aqui o 7p6. Observe essas palavras, essas frases que eu coloquei aqui. O que está em vermelho aqui representa o subnível. Tá? Então, ó, olha só, a sequência energética é, ó, Sol, Sol, pôr do Sol, depois do pôr do Sol, depois do pôr do Sol, foi depois do pôr do Sol, foi depois. Tá? Pegaram aí? Não, né? Olhe aqui a sequência do diagrama de Linus Pauling. Ó. Primeiro é quem? Um S. Um S. É o Sol. Depois vem quem? 2S. Sol de novo. Tá? Depois do 2S vem quem? 2P. Agora tem um P, né? Então, Pô. Aí depois o S. Sol. Tá vendo? Ó? Sol, Sol, Pô do Sol. Depois daqui vem quem? Ó? O P de novo. E depois vem o S. Tá vendo? Ó? Sol, Sol, pôr do Sol, pôr do Sol. Depois daqui vem quem? O 3D. Tá vendo? Ó? Depois, P, pôr do Sol. Aí observe que depois repete de novo, né? Depois do pôr do Sol. Depois vem aqui, ó. Foi depois do pôr do Sol. Tá? E aqui foi depois. Tá? Aí poderia colocar aqui, né, do pôr. Tá? Então, uma forma aí bem simples aí de você não se embaralhar na hora de fazer a distribuição eletrônica. Um exemplo aqui para vocês, ó. Fazer a distribuição eletrônica do argônio que possui número atômico 18, ou seja, o Z igual a 18. Bom, se ele tem número atômico 18, é claro que ele vai possuir 18 elétrons, até porque não estou falando de um íon de argônio, sim do átomo de argônio. Então, se ele tem 18 prótons, que é o número atômico dele, ele vai ter 18 elétrons. Então, como é que a gente vai fazer a distribuição eletrônica? Agora prestem muita atenção. Ó. Eu vou distribuir esses 18 elétrons como? Eu vou começar por onde? O 1s2. Tá? Então já coloquei aqui 2 elétrons. Eu quero distribuir quantos? 18. Então já preenchi aí o primeiro nível com 2 elétrons. Então eu tenho que completar aí até chegar a 18. Então primeiro aí é o Sol, lembra? Sol. Tá? Aí depois vem quem? O 2s2. Tá? Já tenho aí 4 elétrons. Depois do 2s2 é quem? Seguindo aqui o diagrama, ó. 1s, 2s. Depois do 2s vem quem? Vem o 2p. Só que eu vou colocar 6. Então já tenho aqui 10 elétrons. Faltam 8 elétrons ainda. Tá? Depois do 2p6 vem quem? O 3s2. Tá? Então aqui ó, já tenho 12 elétrons. Depois do 3s2, depois do 2p6, depois do 3s2, vem quem? Vem o 3p. Eu vou colocar 3p6, porque colocando 6 eu finalizo com 18 elétrons. Tá? Galera, se aqui fossem 17 elétrons, eu não vou colocar o número 6, né? Eu iria colocar só 5. Tá? Mas se aqui fosse 19 elétrons, eu iria continuar a distribuição. Eu iria terminar aqui no 4s1, por exemplo, né? Porque eu não posso colocar P7. Se eu coloquei 6 aqui, eu tenho que colocar o outro elétron no outro subnível, tá bom? Então, finalizamos aqui a distribuição eletrônica do argônio, tá? Só para lembrar aquela frasezinha, ó, Sol, Sol, pôr do Sol, pôr, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado aí para você responder as questões aí do seu exercício, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima e valeu!